Consignado em Está documentos. consignado no documento original que se chama dossiê PSIM, 21034. É porque tem o 21.000, que é de Brasília, que é o PAD, e a apuração de Brasília. E tem o 21034, que é do Paraná. Né? É a inicial do processo. O senhor mencionou Tarcísio. Na época que o senhor fiscalizou o PSIM, era ele o único agente de inspeção que tinha Sim. lá? Enquanto eu tive lá, sim. Depois parece que foi lotado mais algum. Tá bom. Desde 2012, Uhum. né? Quando eu fui para lá, era só o Tarcísio até 2014. O senhor então identificou essas irregularidades, indicando o uso de carne mecanicamente separada ao invés de carne? Na verdade, assim, não existe um indicativo que eu possa fazer um laudo laboratorial. Já vou adiantar isso porque com certeza isso vai ser discutido no processo, que é... Não, eu não pego um produto e faço análise, tá usando CMS a mais. Porque o padrão químico de CMS é o mesmo padrão químico de carne. Ambos têm ambos têm aproximadamente 12 a 14% de proteína, né? O teor de umidade é em torno de 60%, é bem próximo. O que dá a diferença é um teor de um aminoácido, né, que o mapa até hoje não oficializou porque lobby político de não se oficializar isso, porque senão derrubaria praticamente todas as fábricas de embutidos do país. Então, a gente não consegue pegar um produto e fazer uma análise, aqui usou mais CMS do que devia. Quando eu faço análise, a análise é de proteína. Proteína mede nitrogênio. A mesma quantidade de nitrogênio que eu tenho na pele, no ligamento, na CMS, na carne com muita gordura, na carne com pouca gordura, vai acusar igual. Então, o que a gente faz é justamente isso. A gente rastreia a declaração da empresa de quanto usou, quanto ela produziu e acompanha todas as planilhas de formulação dela. Em cima disso, a empresa não consegue comprovar que não fez aquilo. Entendi. Não é que a gente pega aquilo e fala, não, aqui realmente eu fiz uma análise, uma perícia e apareceu CMS. Isso nunca vai acontecer. Entendi perfeitamente. Então, essas suas conclusões, o senhor conversou, disse que teve uma reunião com o Idair Pessim, com a Joyce, sim, com o Luiz Eduardo, onde se tratou desse assunto. Em algum momento o senhor discutiu esse assunto especificamente com Joyce, Vanessa e Daiane? Durante a apuração, eu conversei com elas, né? E falando, olha, isso está muito estranho, isso vai dar um problema, isso aqui é fraude, isso daqui é uma questão de saúde pública, porque eu já achei nota fiscal no sistema da empresa de local que não tem inspeção. Não, desculpa, não tem inspeção não sei se tem inspeção, mas locais que não podem mandar para cá, né, que eram alguns frigoríficos de inspeção estadual e algumas carnes que a gente não conseguia identificar a procedência nas entradas. E depois que eu saí de lá, né, elas me perguntaram, o que você vai fazer com isso e tal? Eu falei, não, eu vou levar até a Polícia Federal, porque é absurdo eu ter sido removido no mesmo dia que a pessoa toma posse e tal, ainda mais com a empresa dizendo na minha cara que não é para eu vir fiscalizar, que eu vou providenciar sua retirada e que estou fraudando mesmo. E aí isso eu comentei com elas. Elas tinham meu telefone, né, inclusive meu WhatsApp, e eu falei para elas o seguinte, se aparecer mais alguma coisa referente a essa apuração, né, que vocês queiram me passar de informação, pode me passar porque eu vou utilizar. Porque eu sou obrigado a instruir o processo. Porque muita gente pensa assim, ele não tinha portaria para fiscalizar aquele frigorífico, ele não pode fiscalizar. O mapa não funciona assim. A nossa carteira funcional, inclusive, fala isso. O auditor ele é livre para entrar em qualquer estabelecimento que fabrique e comercialize alimentos em qualquer local no âmbito nacional. Então eu posso sair com uma ordem de serviço ou fiscalização de rotina aqui na região e eu posso entrar num frigorífico estadual e fiscalizar. Não tem problema nenhum. Isso não é irregular. Tá? Isso é das atribuições, inclusive, da lei do auditor fiscal federal agropecuário. Aí, a questão da portaria ela é uma formalização de quem responde principalmente pelo frigorífico. Então, por exemplo, quando tem uma auditoria externa ou internacional, quem responde pelo frigorífico? É o Daniel. Não, agora quem vai responder é o Heraldo. É mais nessa questão de legalização. Tanto que hoje, né? Hoje, isso está sendo aplicado na prática e se você for ver, ninguém tem portaria específica para fiscalizar nenhum frigorífico na região metropolitana. São todos os fiscais que estão na sede. Tá?
E isso é óbvio, né? Porque o trabalho do auditor, ele não se resume a eu só sou aquela fabriquinha ali. Aí eu sei que está acontecendo um monte de problema em outra fábrica, eu não faço nada porque não tenho portaria para tomar uma atitude. Certo. Quais as vantagens e desvantagens de substituir carne em salsicha, por exemplo, por carne mecanicamente separada e altos índices de amido? Preço. 100% preço. É uma vantagem para o industrial. Se eu tenho uma CMS de qualidade, um amido de qualidade, a substituição é 100% preço. Tá? Eu consigo baixar o preço de uma salsicha aí que fabrica corretamente de R$ 8, R$ 9 reais até um e pouco, R$ 2. Então é 100% vantagem econômica. Só que lá eu não peguei, não detectei, né? Mas as análises periciais depois detectaram e a Daiane uma vez me mandou um WhatsApp com utilização de ácido sórbico, né? E nesse caso, sim, aí é um outro problema. Porque se eu uso ácido sórbico numa CMS estragada, por exemplo, aí é uma outra questão. Entendi. Mas se eu usar um produto de qualidade, amido, e CMS substituindo carne, na verdade o amido ele não substitui nada, né? O amido ele substitui vários outros ingredientes, porque o que acontece? A CMS ela tem um alto teor de água. Então eu preciso colocar fosfato para quando cozinhar o produto essa água não se separar da massa do produto e o amido para dar uma textura no produto. E aí esse combinado, né, vira um gel e é o que forma a salsicha, o produto embutido cozido. Inclusive se eu tiver um problema de cozimento eu posso, por causa do uso excessivo de CMS, estourar a embalagem, porque a água esquenta muito e derrete a embalagem plástica. Então, assim, a vantagem é exclusivamente econômica e que para a gente, dentro do regulamento de inspeção, é considerado fraude. Porque desobedeceu a formulação aprovada. Aí que eu quero chegar. Por que a legislação no mapa não permite que se use só CMS, não se exclua a carne? Porque existe uma coisa chamada Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Se eu quero usar, por exemplo, salsicha de frango, permite 40% de CMS. Se eu quero usar 60%, eu não posso chamar salsicha de frango. E salsicha de frango, se você for no mercado, você sabe que é um produto com um valor agregado mais alto. Então, a diferença é o regulamento de identidade e qualidade. Senão, eu teria simplesmente um produto que é vulgarmente conhecido como embutido cozido, que ele não tem formulação nenhuma, você bota o que você quiser e vende lá R$ 1,50, por exemplo. Eu não chamo de salsicha, entendeu? É esse caso. Eu não posso pegar, por exemplo, presunto. Presunto não pode CMS. Né? Antigamente, se pegava peça de presunto, botava na forma, cozinhava, aquele presunto sadia, bonitinho, todo desenhado e tal. Aquilo era uma peça de pernil cozida. Hoje em dia as empresas não fazem mais isso. As empresas pegam a carne moída de pernil, misturam uma série de produtos que fazem uma liga, uma massa e botam ali. Então, se eu quiser fazer isso e botar CMS, eu não vou estar vendendo presunto. Presunto se parte do princípio que é pernil, não é CMS. E salsicha tem que ter carne. Salsicha, ela tem que ter um percentual de carne, mas o que as empresas normalmente fazem é o seguinte, o que é o mais barato? CMS, ela bota 60, que é o limite. O que é depois que eu posso botar para dar mais volume? Água. Então você sempre vai ver lá na formulação, CMS e água são os dois principais itens, porque na lista de ingredientes ele é em ordem decrescente. Vem o que tem mais para o que tem menos. Então você vai ver sempre CMS, depois água, que é em torno de 10%, e aí depois você vai ver amido, em torno de 4%, 5%, 6%, e aí vai caindo. Então, o que as empresas fazem? Elas fazem todos os ingredientes, no final sobrou 1%, bota carne. Entendeu? Algumas empresas não. Algumas empresas trabalham com padrão assim. Eu trabalho com uma salsicha bovina ou suína, tal, custa R$50 o quilo. Aí você vai ver lá, principal produto, carne. Tem 48%, 60%, 70% de carne. Muito bem. O senhor disse de passagem que a Daiane lhe mandou um WhatsApp falando sobre ácido sórbico. Sim, depois que eu já tinha saído da fiscalização de lá, ela ainda me mandou alguns WhatsApp. Bem. Durante o período que o senhor esteve lá, o senhor testemunhou, o senhor presenciou, ou seja, o agente de inspeção, seja as pessoas que trabalham no controle de qualidade da empresa, ou o senhor com seus próprios olhos viu o uso de carnes impróprias para consumo, carnes sem rotulagem, carnes sem procedência? Não, durante o período que eu tive lá, todas as carnes irregulares que eu encontrei na fábrica eu condenei. Inclusive condenei num frigorífico que era o próprio Dr. Renato Menon, que fiscalizava, que era o frigorífico Argos, que aqui na região metropolitana é o único frigorífico que tem uma graxaria, que é para onde a gente manda esses produtos para virar ração animal.
né? Foi com certificado. A carne, para ser descartada, ela tem que ir com um certificado de destino, produto não comestível, para não sair dali e parar em outro frigorífico e ser utilizado. O mapa cobra que quem recebeu devolva aquele certificado dizendo, olha, recebi a carga e destruí. O fiscal que está lá tem que fazer isso. E eu recebi do Renato Menon, inclusive, que foi, no caso, uma CMS que estava, sei lá, não sei quantos dias em trânsito. Devia estar uns 8, 9 dias em trânsito. Quando eu abri a carreta, eu fui fazer uma vistoria no pátio, tinha várias carretas e a gente começou a abrir as carretas. Uma das carretas estava com essa carga de CMS descongelada, né? A CMS ela tem um regulamento muito específico. Para exportação, você pode exportar a CMS com validade de 1 a 2 anos, com temperatura de 18 graus negativos, que não tenha passado por nenhum processo de descongelamento. No mercado interno, você permite que a CMS, se ela tem uma faixa de produção de até 24 horas, ela pode ser comercializada refrigerada, e depois ela tem uma faixa que ela pode ser considerada congelada, que é comercializada com validade de 1 ano. Nesse caso, ela estava com congelado. Deveria ter chegado congelada. Ela estava no pátio descongelada. A gente mediu a temperatura, deu, sei lá, 7, 8 graus, alguma coisa assim. O PSIM me pediu até para utilizar a carreta. Pode continuar. Ah, tá. O PSIM me pediu até para utilizar, o Daíra Antônio PSIM me pediu até para utilizar a carreta. Eu falei para ele, olha, vamos considerar que tenha descongelado aqui no pátio, em 2 horas, dentro do container e tal, pode até ser usado condicionalmente para produto cozido normalmente. O que aconteceu? Eu pedi para ele o mapa térmico da carreta. A carreta não tinha mapa térmico, então eu não sabia quanto tempo aquele produto estava daquele jeito. E a instrução normativa número 40 é bem clara. CMS sem procedência de temperatura, sem tempo de descongelamento, temperatura ambiente ou refrigerada a mais de 24 horas é condenação. Tudo bem, o senhor mencionou uma carga que chegou, o senhor inspecionou. Sim. E condenou. Sim. Mas estragada, podre ou qualquer outra coisa assim, eu nunca peguei no pátio da empresa, nem dentro da empresa. Isso. Os que eu via que estavam dentro da empresa estavam escritos lá. Jogar fora, condenação e tal. Certo. Até porque o meu horário de trabalho era só 8 horas por dia, né? E a empresa trabalha 24 horas por dia. Não tem como dizer que eu nunca vi porque nunca fez ou nada disso. Eu não tenho como saber. Eu perguntei se o senhor viu. Não vi. Não estou perguntando, não estou pedindo para o senhor atestar que não existia. Exatamente, Certo. Sobre essa questão do ácido sórbico, consta do processo que ácido sórbico teria sido utilizado na produção de salsichas lá no PSIM. Foi utilizado, né? Foi pego na perícia depois de deflagrada a operação pelo próprio mapa, né? Certo. Na época que o senhor trabalhava lá, esse assunto surgiu ou só depois? Não. Eu só fiquei sabendo disso, acho que foi algumas semanas depois que eu saí. Eu estava inclusive de férias no Uruguai. A Daiane me mandou um WhatsApp. Olha aqui o ácido sórbico e tal, uma foto do ácido sórbico lá. E eu nunca vi usar. Mas que não é permitido usar, né? Em nenhum produto embutido. Aliás, as pessoas acham que os produtos, a explicação do uso do ácido sórbico é o seguinte: o ácido sórbico ele é um conservante para leveduras, principalmente, e ele só pode ser usado em superfícies que vão ser dessalgadas. Então você tem, por exemplo, charque, pode ácido sórbico? Pode. Bacalhau? Pode. Porque o ácido sórbico ele é uma forma solúvel da vitamina C, praticamente, né? Ele é um ácido da vitamina C. E aí o que você faz? Você salga aquele produto e asperge o ácido sórbico em cima. O objetivo dele é que quando você dessalgue a carne, dessalgue o produto, aquilo vá na água. Isso. E não seja consumido. Essa foi a pergunta. Por que não pode em salsicha? Não pode em salsicha porque ela é utilizada na massa e ele não vai sair no produto, além do regulamento não permitir como conservante. Os conservantes e estabilizantes permitidos em salsicha são dados pela instrução normativa número 51 de 98 do mapa, se eu não me engano. Tudo bem. Encerra o silêncio. Vamos lá para o rodízio, que é o primeiro a ser habilitado. Salva aí. Bom, então...